Olá, começamos mais um AlphaCast, o podcast aqui do Alpha Juris. Inicialmente, deixo meus agradecimentos, como de praxe, à editora e livraria De Plácido, aqui de Belo Horizonte, à Câmara de Conciliação e Mediação de Minas, aqui também em BH, ao IDPJus, Instituto de Direito, Processo e Justiça do Rio de Janeiro, e a Minas do Sul Cafés Especiais. Bom, agradeço a presença aqui da Carolina, minha parceira de todas as horas aqui no podcast. E o nosso convidado de hoje é o Dr. Darcio Lopardi Mendes, ele que foi magistrado por mais de 40 anos, desembargador até o ano de 2021, foi também vice-presidente do Tribunal de Alçada no período de 2004 a 2005. Enfim, então tem uma vasta experiência não só na advocacia, também antes da magistratura, posteriormente com ingresso na magistratura, e hoje também retornando à advocacia, para a gente falar um pouquinho aqui de uma temática muito interessante, muito atrativa, um nicho de mercado também para vários profissionais, como eu atuo bastante, a Carolina também, que é a advocacia recursal, especialmente aqui em segundo grau de jurisdição, desde o desenvolvimento e trabalhos de elaboração, confecção de memoriais, despachos junto aos julgadores, realização de sustentação oral, enfim, essas questões atinentes à profissão do advogado, com essa especificidade, esse nicho de mercado, com essa área de atuação, formas de comunicação junto ao ambiente jurídico, aos julgadores, aos desembargadores, entre os colegas advogados também, a melhor forma de abordagem dos memoriais, das razões recursais, estratégias mais adequadas, interessantes, especialmente objetivas, quando da realização de sustentações orais. Então, hoje a conversa aqui é uma conversa muito aberta, muito esclarecedora no sentido de trazermos aqui alguns pontos específicos de atuação. Não é ficar com pormenores aqui na parte técnica da coisa, jurídica, mas estratégias de atuação realmente para o melhor resultado que as pessoas buscam, os jurisdicionados, buscam por meio de seus advogados. Então, te agradeço pela disponibilidade de tempo em estar aqui conosco, tá? Seja bem-vindo para a gente trocar essa experiência aqui dos dois lados do balcão, né? Advocacia, magistratura, o próprio Tribunal de Justiça também, para a gente conversar um pouquinho mais. E se quiser falar alguma coisinha aqui de abertura, fica à vontade. Bom, em primeiro lugar, a você já dei meu bom dia, Carolina. Foi um prazer estar aqui. Vamos falar sobre alguma coisa sobre esse tema? Vamos ver se eu posso dar alguma colaboração útil para aqueles que vão nos ouvir e ver depois. Sim. Estou à disposição de vocês. Maravilha. Cacá, alguma palavrinha? Eu agradeço demais, né, doutor Darcio? Porque desde quando a gente iniciou, eu sempre falei com o Darcio, falei, a gente precisa do seu pai, né? Sim. Aqui com a gente, porque como é realmente uma forma de atuação nossa, e não tem como, hoje em dia não existe, né? Por mais que fale, não é questão de procrastinar, mas o recurso, a via recursal é um caminho natural de um processo. E aí a gente precisa conhecer melhor e entender o outro lado para a gente poder melhorar a nossa atuação, aperfeiçoar e também sempre, porque o benefício vai vir sempre para os nossos clientes, né? Então, é muito importante. Eu sempre falava com o Darcio, falei, nossa, é muito importante que seu pai venha, que a gente tenha essa oportunidade. E hoje eu fico muito feliz da gente, depois de um ano de AlphaCast, o senhor está inaugurando com a gente aqui em 2024. Então, esse é um excelente sinal. Sim, eu acho que a gente vai começar já o ano brilhante. Muito obrigada. E logo no começo também eu esqueci um pouquinho de mencionar aqui o livro, né? Muitas pessoas já sabem também que eu tive a honra e satisfação de ser coautor também, com meu pai, que é o livro Oratório Fundamental. Deixa eu colocar aqui para o pessoal ver, né? Oratório Fundamental aplicado a concursos, que teve a primeira edição que foi lançada em 2017 e a segunda em 2019. Já estamos trabalhando numa terceira edição, se tudo correr bem para esse ano, pela editora De Plácido. Então, os interessados, só entrar lá no site da editora De Plácido, que tem aqui o livro Oratório Fundamental aplicado a concursos, que se aplica também bastante aqui na nossa temática. Eu já tenho o meu, né? Aqui dessa atuação recursal, né? E em segundo grau. Bom, eu queria te perguntar, assim, na sua vivência, na sua experiência no direito, como advogado, especialmente como magistrado, e mais especialmente ainda, digamos, depois do ingresso nos tribunais, inicialmente Tribunal de Alçada, onde exerceu também ali a função de vice-presidente por um ano,
Tribunal de Justiça também na qualidade de desembargador. Uma visão de, assim, estrategicamente, os melhores e mais adequados recursos, porque eu, como advogado também, eu já vi muita gente fazendo recurso, assim, repetindo matéria exaustivamente e talvez de matérias que não fossem tão necessárias assim, não tão pontuais ou estratégicas, partindo de uma decisão de primeiro grau para o tribunal. Então, na sua visão, a questão de estratégia recursal, o recurso necessariamente, ele tem que abordar tudo de novo, tem que ser muito longo, muito exaustivo, digamos assim, é uma realidade a sua leitura, ou quanto mais enxuto, mais pontual e objetivo, ele é mais atrativo para quem vai receber aquilo? Bom, eu penso que o recurso, qualquer a natureza dele, tem que ser na medida certa. Eu já vi recursos, por exemplo, de 80 folhas. A questão debatida no processo mesmo foi pouquíssimo abordada. O mais foi uma copiação de jurisprudência e de doutrina que nem tinha nenhuma aplicação naquele caso concreto. Então, a pessoa acha que com isso ela cansa. E o advogado que faz isso 1, 2, 3 vezes que o magistrado percebe, ele pode até perder a credibilidade quando ele está falando mais positivamente. Porque todo mundo, o julgador, mais uma desses sujeitos aqui, mais uma dessa pessoa aqui, mais uma enganação. Então, o recurso tem que ser na medida certa, é colocar os fatos sobre o objeto posto. Ser objetivo e prático. Muitas vezes, os antigos falavam que quanto maior o campo, maior as batatas. Tem que ser preciso, o recurso tem que atingir a questão realmente controvertida, de maior importância. E não precisa ficar demonstrando muita erudição, uma conversa prática, simples, aberta, porque aquele que vai receber aquele julgador que você vê, eles entendem aquela matéria, sabe aquela matéria. Então tem que ser, nesse texto em curto, tem que ser exatamente o ponto principal, com muita objetividade, para lembrar ou realçar para os julgadores o que para ele, advogado, ele acha mais importante a favor do seu cliente. Então, a transcrição de doutrina, por exemplo, só se for uma situação muito incomum. Não sei se existe, né, depois de 40 anos de magistratura, alguma coisa que seja muito incomum. Mas transcrever a doutrina do óbvio, isso já ninguém mais faz, né? Assim, já é o que a gente entende que não deve fazer, apesar de muita gente fazer. Mas transcrever doutrina e ementa não enriquece, né? Eu acredito que não, porque às vezes, a grande maioria aqui das vezes, o direito é único, mas na hora que eu for situá-lo e adequá-lo ao processo, a nuance é diferente. O enfoque é diferente. Então, às vezes, uma jurisprudência, ela pode encaixar perfeitamente num caso, mas não serve para outro caso. Pode ter alguma diferença, alguma dissonância, que não se aplica. São os detalhes do processo. Esses detalhes que são importantes. Por exemplo, eu já vi casos de uma advogada de contagem, fez uma sustentação oral muito veemente, bateu na mesa e tal, e eu fiquei observando o que ele está falando, não tinha nada a ver com o processo, com o recurso que ele está fazendo. Ele gastou seus 15 minutos, falou mais para a plateia, mais para o cliente, mas não falou nada para nós, para os jogadores. Não trouxe novidade nenhuma. Eu fiquei até numa situação difícil, eu era o relator, falei que ouvi com atenção aquela sustentação oral, realmente ouvi mesmo, mas que não consegui encaixá-la num caso sob julgamento. O que se foi dito ali, eu não tinha nada sobre os fatos que eu estava a julgar. E, obviamente, como eu, não em razão disso, mas porque o direito não estava com o cliente dele, ao recurso foi negado provimento. E acredito que ele não tenha gostado muito de eu ter feito essa ponderação, mas era uma das razões, um dos fundamentos, porque a sustentação oral dele não foi suficiente para me chamar aqui a atenção sobre fato novo nenhum.
Ele ficou em uma situação abstrata, ele não chegou ao ponto, né? Ele não falou, a questão é essa. A impressão que me deu é que ele estava falando sobre o outro processo, ou estava vivendo ali uma situação paralela, que não tinha nada a ver com aquele julgamento. Entendi. São situações que eu noto muito também, né, nesses meus anos de advocacia também, por ter uma atuação com mais constância também em tribunais, esse ponto que muitas pessoas às vezes se confundem, e às vezes advogados mais jovens indagam, eu tenho que ser combativo. Isso não tem nada a ver com gritar, com aparecer, com bater na mesa, com entrar em atrito com colegas ou com magistrados, serventuários, etc. Isso não é ser um advogado aguerrido. Aguerrido é você ser assertivo, pontual e ter um distanciamento emocional daquela demanda. Porque a dor, a vivência, a emoção não pertence ao advogado, pertence àquele cliente, enfim, ao sócio de determinada empresa, uma questão familiar, contratual, responsabilidade civil, até porque se ele se envolve, traz essa emoção, ele pode realmente, e vai se perder ali no meio das suas palavras, sejam elas ditas ou escritas, e vai fazer um péssimo trabalho junto ao seu cliente. Ele vai fazer um auê, talvez um estardalhaço, mas ele não será objetivo, até porque ele não está ali falando, abro aspas aqui, num tribunal do júri, que ele está falando com juízes leigos, um conselho de sentença, ele está falando com magistrados togados, técnicos, então ele tem que ser técnico, objetivo, pontual naquilo que ele fala também. Então, no meu entendimento, uma boa sustentação oral, ela vai muito além daquele advogado que às vezes fala com muita eloquência, mas ele se perde nas questões fáticas e com a aplicabilidade do direito naquela realidade fática. Fala com muita eloquência, muito bonito, muito difícil, mas e a praticidade, a objetividade, ela fica aí jogada para escanteio. Então, você não tem que ter aquela eloquência, você tem que ser claro, assertivo e pontual nas suas ponderações, nas suas colocações. Aí sim, eu acredito que chama a atenção, porque você mostra uma postura comportamental e comunicacional com educação e, ao mesmo tempo, um embasamento técnico-jurídico adequado para aquilo. Eu acredito que assim ajuda e facilita a compreensão dos magistrados e abre-se uma janela também para receber aquela informação com mais boa vontade. Calamandrei, no livro dele, Piero Calamandrei, tem um livro muito bom, acho que todos deveriam ler o livro. Eles, os juízes, vistos por nós, advogados. Ele fala, um trecho do livro dele, exatamente o que o Dácio Júnior acabou de falar. O que fica na lembrança, que martela a cabeça do julgador, são os fatos, são os argumentos jurídicos. E não aquela veemência. Pode ser veemência, advogado mais veemente, mais assertivo, bate na mesa, fala alto. Isso não são razões jurídicas. As razões jurídicas é a que fica, aquela que martela. Se o juiz leva o processo para casa, o relator vai pensar lá no seu gabinete sobre aqueles fatos, aquelas razões jurídicas postas, aquelas teses postas, subjugando os fatos ao próprio direito, isso é que é importante. Isso é que interessa aos julgadores. Mas boas razões, uma boa técnica e tentar colocar aqueles fatos sob um enfoque jurídico que possa beneficiar o seu cliente. Não é uma sangria desatada, medida espalhafatosa que vai ajudar o cliente, né? que vai falar que fez uma boa sustentação. Não. A boa sustentação é aquela que cala fundo na consciência do juiz e faz refletir uma nova reflexão sobre o que ele vai decidir. E, assim, a gente, né, como os votos já vão prontos, há um estudo, né, todo o trabalho, e a grande maioria lá, na hora da sustentação oral, acaba repetindo o processo inteiro e, por isso, talvez, não tenha condição de... Porque, para a gente, advogado, quando um desembargador pede vista, é o sinônimo de que, a impressão de que... O trabalho foi bem feito. Foi bem feito, que foi capaz de... Às vezes não pediu porque eu já ia dar provimento ao seu recurso, mas se pede vista é porque alguma coisa que você falou ali surtiu um efeito. A grande maioria, pelo que eu acompanho, não consegue.
né, mudar o entendimento que já havia sido tomado. E o senhor atribuir a isso na hora da citação oral, porque acaba chegando lá e fazendo um resumão também do processo, ao invés... É exatamente isso, né? E hoje, com a rede social, as pessoas são muito mais preocupadas em mostrar que elas estão no tribunal, para poder mostrar para o cliente o que ela fez, do que efetivamente chegar no ponto. Chega lá fazendo um resumão? Eu penso o seguinte, eu vou falar da minha experiência de relator. Quanto o processo chegava ao meu gabinete, ele era examinado do princípio ao fim, todo lido. E o relatório perfeito. Um relatório, 1, 2 páginas, ou menos até, mas refletia toda a marcha processual. Então, com 2 folhas, eu sei tudo que está dentro do processo de relevo, que deve ser examinado para uma decisão. Feito esse trabalho, então nós vamos ter que fazer o julgamento, o meu julgamento. Então, eu monto o voto, redijo o voto. O voto fica pronto de acordo com aquela tese. Ou procedente, o resultado aqui que for. O meu revisor, que agora é o Pedro Vogal, mas vou falar aqui do revisor e o Vogal, como o próprio acordo fala, vistos, examinados e discutidos. É um colegiado. Obviamente, muitos de nós trocamos ideias. Eu sempre falava com o meu pessoal, você quer trocar ideia sobre isso, isso? Depois, essas trocas de ideias vão diminuindo, porque nós passamos a conhecer o entendimento de cada qual diante daquela pletora de processo. Então, muito processo de direito de família, a minha Câmara de Direito Público, muito direito administrativo, muita demanda contra o Estado. Então, vai chegando com um certo ponto, eu sei o pensamento dele sobre Temer, ele sabe o meu saber. Então, esses encontros para debater aqueles temas vão escasseando, mas eles ainda existem, porque eu, como revisor, eu leio o voto do relator. E tem um relatório perfeito ali, acredito eu. E eu faço o meu relatório, vejo ali. Então, se eu estou de acordo, está tudo certo, dentro da minha visão, do meu entendimento jurídico, dentro da minha consciência, eu acho que aqui a decisão que o relator está a propor é suficiente e que não merece nenhum acréscimo, a gente pode colocar de acordo. Não significa que eu não examinei tudo. Obviamente que eu examinei. Quando você coloca de acordo, pressupor que você viu tudo, examinou toda aquela questão. Quando não está de acordo, você faz um voto divergente. Ou, às vezes, vai concordar com o relator, mas você quer acrescentar mais uma fundamentação para valorizar mais o acordo. O acordo é coletivo. Então, você acha que a fundamentação precisaria de mais um reforço? A gente faz. E assim que o julgamento é feito. E aí, o julgamento é feito. Então, o processo, sobre ressaltar, é todo examinado. A parte, o advogado muitos levam um memorial aos gabinetes. Então, nós recebemos aquele memorial. Eu sempre li memorial. Obviamente, com aqueles memoriais de 70 folhas, 80 folhas, a gente lê, não com tanta boa vontade, como um memorial com mais objetividade. Vai para o julgamento. O advogado está lá para fazer a sustentação oral. Para que vai repetir aquele memorial todo? Se eu já li aquele memorial, você já levou aos gabinetes dos julgadores. A sustentação oral dele é inócua, ele vai repetir o que já fez. Então, se ele quiser ser mais prático, mais objetivo, mais assertivo, ele fala só aqueles tópicos principais para chamar a atenção do relator. A grande maioria desses julgamentos não há pedido de vista, nem adiamento, porque o processo já está aqui examinado. Mas, como o juiz não é Deus, erra, ou pode ter esquecido alguma coisa, ou a sustentação oral traz lá um argumento novo, uma abordagem sobre uma prova, sobre um fato, que pode se perceber que merece uma nova reflexão, muitas vezes eu peço vista. E mesmo como relator, para fazer uma nova reflexão. O processo volta, ou o julgamento não é feito, vai ao gabinete, eu pego aquele processo. Obviamente, se eu pedir uma nova reflexão, eu anotei, eu quero examinar, então eu vou ver de novo. Se eu já tiver examinado aquilo e me tranquilizado, eu não tenho que mudar nada. O meu entendimento jurídico é aquele.
Se por acaso o advogado me convenceu com aquela sentença oral que precisa haver uma modificação no voto, eu mudo tranquilamente. Eu não tenho um compromisso com o erro, não tenho compromisso com o conserto, com a justiça. Então a gente muda. Então a sentença oral é muito boa, desde que ela aborda o ponto nevrótico do caso, uma abordagem séria e assertiva, pontual, e que coloque os fatos sobre o direito. É o princípio da subsunção dos fatos à norma jurídica. Aí se encontra o equilíbrio para decidir. É ótimo. Partindo desse ponto, eu achei muito interessante essas questões, até fiz 2 apontamentos aqui, porque, no meu entendimento, quando o advogado sobe à tribuna, ele não quer, pelo lado comportamental, você tem que mudar, você tem que entender, esse é o ponto correto. Mas, ao contrário, e eu, particularmente, eu sempre trabalho assim, o que eu quero trazer hoje é um ponto para reflexão, porque o que você quer, o que o advogado deseja, é levar algo à reflexão, porque obviamente que já houve uma maturação, como foi colocado aqui, e eu acho que isso é interessante de um órgão colegiado, que eles possam cada vez mais maturar o entendimento, porque isso vai dando uma certeza e uma segurança jurídica maior, não só para os advogados, mas especialmente para os jurisdicionados. E ter êxito ou não numa demanda, isso faz parte. Talvez o seu direito seja bom, o seu direito não seja interessante, você consegue melhorar alguma coisa, mas faz parte e é isso. Agora, a maturação desse entendimento é muito boa, e quando você, enquanto advogado, vai em algumas câmaras, enfim, tem seus recursos em algumas câmaras, especificamente algumas câmaras, que você sabe que tem ali um efetivo colegiado de maturação, de maturidade, de entendimento, de evolução jurisprudencial, enfim, de uma análise jurídica bem detalhada, é muito confortável. Independentemente do resultado, você sabe que aquilo foi examinado. Você fez o seu melhor, você não pode garantir resultado para ninguém, mas pode garantir um bom trabalho. E pelo menos trazer alguns pontos específicos que leve à reflexão. É aquilo, quando um julgador ele pede vista, como bem colocado, não necessariamente ele vai mudar o ponto dele. Mas poxa, meu trabalho foi até onde eu poderia ter ido. Vou levar à reflexão. E se aquele julgador tem uma idoneidade intelectual, ele fala, isso me chamou a atenção, eu quero reapreciar. E vai reapreciar, não se convence, mas a idoneidade intelectual dele foi validada. Por quê? Poxa, me chamou a atenção, vou pedir vista, reavaliei, mas não, continuo com o meu ponto. E o advogado vai entender, foi reavaliado, mas é isso, a decisão é essa, e mais 2, mais 3 ali concordaram com aquilo, então é assim que tem que ser. Mas dentro desse critério aí de objetividade de critério jurídico, tal como memorial também. Né? Vamos pensar, imagina só, numa pauta de julgamento, entram lá, vai ter um desembargador, eventualmente um ministro, né? Falando aqui de tribunais superiores, que vai ser relator ali de 100, 120, 150 processos. Imagina se metade disso, 1/3 disso, for levar memorial. Memorial com 60, 70 páginas. Obviamente que ele está repetindo todo um recurso. E aquilo já foi exaurido nas razões recursais. Opa, então deixa eu agora, no meu memorial, trazer os pontos mais específicos e criteriosos. Se eventualmente eu vou despachar, vou ser mais objetivo ainda. E o que eu posso agora acrescentar e não repetir na tribuna, na minha sustentação oral? Para você contribuir com o julgamento. Porque muitas vezes acha que o trabalho eu tenho 15 minutos e vou exaurir os meus 15 minutos. Mas ele não valeu de nada. Eu já vi sustentação oral de 3, 4 minutos que foram cirúrgicas, né? Pontuais, estratégicas. E é interessante também para o advogado, talvez os mais jovens, aqueles que não têm experiência nos tribunais, enfim, se ambientarem e entenderem as ocorrências, porque como de praxe, agora até mudando um pouquinho aqui o rumo da nossa conversa, teve uma ocasião, eu estava aqui no Tribunal de Justiça, aqui em Minas, e aí tinha um advogado, bem jovem, parecia que era até recém-formado, ele foi fazer a sustentação oral dele de praxe, sempre indagado, né? Chama para fazer a sustentação oral, dispensa a leitura do relatório, é muito comum essa pergunta, o pessoal dispensa e tal, e vamos lá. Ele falou, não, eu quero ouvir. Ok, também não está errado, foi uma pergunta, ele quis ouvir, então tá bom. Então teve aquela leitura do relatório. Então, só a leitura demandou ali uns 5 minutos. Acabou,
A sustentação oral dele durou 2 minutos, quer dizer, menos da metade do tempo da leitura do relatório, e era uma ação extremamente, do ponto de vista jurídico, simples, era uma colisão de veículo, uma coisa assim, repetiu uma coisinha. Então, quer dizer, às vezes por um desconhecimento, na dúvida, não sei o que é isso, às vezes a pessoa está lá, o que é o relatório? Eu posso negar? Não, eu quero ouvir, não, eu quero ouvir sim, fala, exatamente. Né? Então são coisas assim, ele não vai ser crucificado por isso, mas são pequenos detalhes ali que você vai formando ali digamos assim, uma colcha de detalhes que aí faz um todo, realmente esse lado. Um caso que aconteceu comigo, especificamente, né? Eu vou até citar nomes porque é algo positivo. À época aqui, no tribunal, eu não me lembro, eu acho que era relator à época era o desembargador Afrânio, que hoje ele é ministro do Superior Tribunal de Justiça. Então, quando eu acabei minha sustentação oral, e eu nem me recordo do resultado, de verdade, já tem alguns anos isso, eu continuei na tribuna, eu fiquei ali na tribuna. E não tinha, eu falei, não lembro se foi pelo apelante, pelo apelado, mas só tinha sido a minha inscrição. A outra parte não fez sustentação oral. E é muito comum, quando os advogados acabam de falar, muitos já se retiram da tribuna e, às vezes, até tiram a vestimenta ali adequada, colocam lá no lugarzinho de novo e ficam ali ao lado, ou se sentam, fico esperando o resultado do julgamento. Aí é uma questão minha, tá? Eu tenho por praxe não descer da tribuna, salvo se um outro colega advogado for falar na sequência, eu continuo com a minha vestimenta e me posto ali ao lado. Mas sendo o último a falar ou o único a falar, eu permaneci na tribuna, acabei minha sustentação oral, permaneci na tribuna com a minha vestimenta adequada, certinho, fiquei ali, até porque o julgamento não se encerrou. Não é regra, mas, eventualmente, pode acontecer de alguns dos julgadores pedir um esclarecimento sobre alguma questão fática. Eu já fiz isso. E eu tenho que estar ali, Entendi. eu tenho que me portar ali adequadamente trajado, porque o julgamento não acabou, e na tribuna, que é o lugar de fala do advogado. Não foi esse o ponto. Eu fiquei ali, houve o resultado do julgamento, e verdadeiramente eu não me recordo qual foi. E, ao final, eu lembro que, à época, o desembargador, hoje ministro Afrânio, ele me elogiou, né, falando, queria parabenizar o advogado pela postura de ter ficado aqui, e falou justamente isso, porque o julgamento não acabou, poderia ter tido uma indagação, e, independentemente disso, ainda não foi pronunciado o resultado do julgamento, então a gente mantém aquela formalidade ainda enquanto na pendência do julgamento. Isso foi uma coisa que me chamou a atenção, e que hoje eu falo para alguns colegas, ou eventualmente algum curso que advogado esteja se especializando assim, em sustentação oral, que é um ponto que não vai ter uma afetação no processo, mas vai ter uma afetação direta na imagem daquele profissional, né, se comportando adequadamente, sendo educado, cortês, e eu acho que isso é muito relevante atualmente. Uma coisa que eu acho muito aqui importante, e eu tinha um colega de Câmara que ficava indignado com isso, e muitas vezes chegou até a cortar a palavra do advogado. Eu acho que não deveria ter feito, mas ele fez. E eu, tão quanto eu era presidente de Câmara, ele me pediu para cortar a palavra do advogado, porque o advogado estava lendo. Eu não cortava. A tribuna é do advogado. A defesa tem que ser ampla e muito mais do que ampla, realmente efetiva. É a oportunidade que o advogado tem de expor de viva voz os julgadores, a defesa, os fundamentos que ele está colocando ali a favor do seu cliente. Então, eu acho que ele pode exercer a censura oral da melhor forma que agir. Mas não acho prudente isso. Quanto o colega quis cortar a palavra do advogado, eu indeferi, eu não cortei, mas também é muito complicado a gente querer dar conselho ao advogado, falar, porque nós também pede igualdade, não tem que aconselhar nada, ele deve saber o que está fazendo. Mas como você percebe que às vezes as pessoas, muitas vezes eram mulheres, moças novas, então abria 2, 3 folhas, lia aquilo numa velocidade incrível, não dava nem tempo de você assimilar aquilo. Então é uma coisa inócua, você não tem como. Eu peguei e disse exatamente isso para ela várias vezes. Pode fazer do jeito que você quiser a sua censura oral. Não pode fazer só de cabeça para baixo, mas pode usar todos os recursos que você quiser. Mas não é de bom tom você ler aquele memorial que já entregou lá no gabinete, lê ele de novo ali.
além de ser cansativo, atrasa o julgamento, prejudica os outros colegas que estão lá na fila esperando para julgar. Eu já perdi em sessão 44, 45 sustentações orais. É muita coisa. Então, uma pessoa vai ler aquilo ali, então pode levar alguma anotação para ter uma sequência, para fazer consulta, até acho que deve. Fazer ter um roteiro e tal. Mas pegar 4, 5 folhas e ler aquilo, igual uma araponga, que é a voz metálica, ninguém consegue prestar atenção naquilo. Depois de 10 sustentação oral, aqui vira um zumbido no seu ouvido. Então, aquilo é completamente inócuo. E ela acha que está fazendo sustentação oral. Ela não está fazendo sustentação oral. Ela não exerceu, ela não fez nada em prol do seu cliente, nada. O que eu fico pensando que às vezes... Só gastou tempo. Assim, é tão complicado porque tem gente que, ou por imaturidade jurídica, ou por timidez, nervosismo, acaba chegando aí e falando, eu preciso ir, é uma necessidade do caso, e não tem confiança, ou porque é tímido, ou tem alguma dificuldade, ou precisa... Hoje em dia é tão falada a questão do TDAH, né, da concentração, e acaba... E aí, se esse roteiro não é muito bem feito, se ela vai ler, ela acaba tendo... Ela passa essa imagem, né? De um cansaço, não é que ela passa uma imagem de cansaço, ela passa essa imagem cansativa, como se não tivesse ali bem preparada, e às vezes pode ser uma questão emocional. Por outras vezes a gente vê também, imagino, que chega ali muito mais para poder cumprir uma obrigação do contrato feito com o cliente, do que efetivamente estar ali com a intenção de mudar. Não, no meu contrato tem uma sustentação oral, então eu vou fazer. Ela cumpre uma burocracia. Ela cumpre um item contratual. O que eu vejo, até te complementando agora, aliás, os dois, e agora a minha visão, né, nessa parte também de comunicação, de falar em público, o que eu vejo muito, e já presenciei, depois eu até trago esses 2 casos aqui que eu falo muito em palestras minhas, casos similares, mas com desfechos distintos, que eu presencialmente, eu estava ali no tribunal, não aconteceu comigo, mas eu presenciei. Bom, o primeiro ponto dessa questão, quando as pessoas estão nervosas ou desconfortáveis, inseguras, isso aí é inerente ao ser humano, é primitivo, desde criança. A criança, quando está sem graça por alguma coisa, o que ela faz? Ou ela fez uma coisa errada, ela tapa os olhos. Ela não vê, acho que ninguém está vendo ela. Ela se sente mais segura. Ou sai correndo, ou esconde debaixo de uma cama, entra no armário. O adulto, ele não vai fazer isso. Mas aquele sentimento, se ele não desenvolveu esse lado emocional e comportamental de se manifestar em público, ele não vai sair correndo como uma criança, porque ele já tem essa condição, essa consciência, mas ele vai fugir com os olhos. E muitas vezes, quando não há um preparo adequado para encarar uma tribuna e proferir uma sustentação oral de forma, repito, adequada, estratégica, serena, com credibilidade e fundamentação jurídica, o advogado ou advogada, por nervosismo ou falta talvez de capacitação ou de prática, não que não seja capaz, mas não se capacitou para tanto, e eu não falo aqui do aspecto jurídico, falo do aspecto comportamental e comunicacional. Ele vai fugir com os olhos. E qual o lado mais seguro? As anotações, porque aqui não tem erro. Então, eu paro de encarar ali os meus julgadores, os meus interlocutores, e começo a ler. 1, 2, 3, 4, 5 páginas. 5, 10, 15 minutos. É atrativo? Obviamente que não. 15 minutos com uma boa fala, excelente. São 15 minutos. 15 minutos com leitura não é tão interessante, mas são os mesmos 15 minutos, com bem colocado. Eu acho que o tempo é do advogado, ele usa da forma que ele achar conveniente. Se vai ser benéfico ou prejudicial a ele, é um problema dele, ele que é o profissional, porque o tempo é o mesmo. Eu ficar 5 minutos ouvindo alguém me falar uma coisa interessante ou desinteressante, o tempo é o mesmo. O resultado pode ser diverso em razão do estilo comunicacional. Agora, por esse nervosismo, a pessoa ela volta os olhos, como eu estou fazendo aqui agora, para o papelzinho e começa a ler. Obviamente que será muito chato, muito cansativo, muito prejudicial proceder a uma leitura numa sustentação oral, porque o recurso já está lá, eventualmente o memorial já está lá também. Então, nesse caso, assim, acontece muito essa fuga com os olhos.
E é muito frustrante. A pessoa tem uma oportunidade, mas não está capacitada para exercê-la. Alguém bate a porta do advogado, quer uma sustentação oral, vou te pagar X reais ali, tabela do AB, etc. e tal, uma atuação no tribunal, e no desespero, ok, eu vou fazer. Mas ele não tem capacidade de entregar um bom trabalho, ou pelo menos aumentar de forma considerável as chances de um êxito daquele trabalho. É melhor ter capacitação e não ter oportunidade, e uma hora ela vai bater a sua porta, você vai procurá-la, do que ter a oportunidade e não condições de exercer aquela oportunidade. Isso acontece muito, e eu já presenciei situações assim de leitura e de nervosismo, com desfechos não tão interessantes, que a palavra não foi caçada, mas foi literalmente caçada, e de uma forma que, no meu entendimento, pelo lado humano, foi muito inadequado. Acho que poderia ser caçado, se fosse o entendimento, apesar de discordar, mas de uma forma humana e educada, o que não aconteceu. O senhor já precisou acalmar? Eu nunca Algum cacei advogado? palavras. Eu nunca cacei palavras de advogado. Não, eu já pedi assim mais calma. Eu me lembro uma vez, há muitos anos atrás, ainda era juiz de primeiro grau, segunda vara civil, veio um advogado de São Paulo e o outro daqui. E o de São Paulo falou que estava com pressa de fazer audiência. Audiência eu que marco, né? O juiz é que marca. Eu tinha que pegar voo às 4 horas. Falei, a audiência é marcada para 2 horas. Não tem a menor condição. Testemunha. Tem que fazer tentativa de acordo. Aqui não é vapt-vupt, não. Tem que ir com calma. Não, estou com pressa, que tá e tal. Então não está habilitado para aquilo ali. E aí né? começou a ficar aqui, nervoso, exigir, não sei o quê. Quanto mais alto ele falava, mais baixo eu falava. Falei, ô, doutor, por que você está aqui exaltado? Estou falando com o senhor com toda a educação, baixo, para que essa? Se você tem que pegar seu voo quase 4 horas, o senhor pega. Você tem outro colega aqui, o outro fica. Agora, o dia você está marcado 2 horas. Se eu sabia que era 2 horas, ninguém faz aqui audiência dessa complexidade. Em 10 minutos. Prova testemunhas em 10 minutos, tá chato não. Então, o senhor faz favor de se moderar a isso e se adequar. Aí ele não gostou muito não, mas ficou mais calmo, sabe? Porque a gente fala assim, agora depois, se não tiver jeito, é também quem tratar bem todo mundo, as partes, Sim. Mas tem também que exigir igual tratamento, né? Lógico. O advogado tem que exigir ser respeitado, mas até respeitar o colega dele, os juízes, enfim, toda aquela... Os operadores do direito do tem que ser mutuamente respeitados. Porque quer exercer a defesa plena, não quer dizer para gritar e socar a camisa. Uhum. Isso é um ato... São todos... Eu já vi audiência de advogado que não é da comarca, e aí o juiz, na maior boa vontade, abria a agenda e fala, olha, nós temos essa e essa... E aí o advogado acha que ela tem, né, no caso, tem o direito de escolher a data e o horário. É lógico que quando isso acontece, quando há esse diálogo, é melhor para todo mundo. O juiz está ali mostrando que há uma possibilidade, que há uma flexibilidade, uma boa vontade. Mas chega um momento que esse ato não é da parte. Né? Agora, em audiência, assim, tanto em audiência ou então em sustentação oral, quando um advogado chega, pelo nervosismo, que eu falo assim, de timidez ou de aflição de estar ali, porque para um iniciante não é a situação mais confortável, pelo menos para mim, não era a situação mais confortável fazer sustentação oral, assim, que eu, como recém-formada. Porque a gente está chegando ali no seu estado, perante os julgadores máximos, né? E aí a gente está ali com toda uma inexperiência ou o nervosismo de um caso, ou porque um caso é muito complicado e na nossa frente está E tem todo aquele ambiente formal, os desembargadores, isso causa um constrangimento, uma timidez, um medo, a evidência. Né? Eu já percebi isso muitas vezes. E às vezes falava, eu estou nervoso, estou muito nervosa, minha primeira vez, a minha segunda vez. Calma, não estou com pressa não. Pô, acalma aí, pode dar só um recado para mim, nós estamos aqui pago para te ouvir. Pode falar devagar, tranquilo, sem pressa. Tentar aqui acalmar. Mas enquanto fala, é minha primeira vez, ela fica mais nervosa ainda. Eu não recomendo que ninguém fale isso. Não deve falar isso. Um pedido de clemência. Fácil, né? Não deve. Agora, sobre esses aspectos, embora que até mate um pouco, sobre esse relacionamento entre o juiz e o advogado e tal,
esse mútuo respeito deve existir, sim. Sim. A justiça respeitar o juiz, o advogado, enfim, todo operador de direito civil. Eu era juiz da segunda vara civil aqui da capital. E um dia entrou um advogado no meu gabinete, abriu a porta e entrou. E tinha uma fila de gente lá, advogados, tinha um sofá sentado para despachar. Muitos querem despachar aqui a petição, e muitos estagiários que vão assistir, depois faz o relatório e pede para ele dar um visto. Embora eu não tenha obrigação de dar visto, e nunca sou professor deles, da faculdade, eu sempre dava para ele fazer a prova lá para o história de escola. Ele estava ali, sempre dava o visto, batia o meu cara em mim e dava o visto. E às vezes, quando ele me permitiu, passava com mais calma, passava o olho no relatório dele, às vezes tinha coisa lá que não tinha nada a ver com a audiência, e outras coisas que aconteceu importantes, ele não colocou, falava, faz a melhora, você esqueceu disso? Coloca aqui, o que você acha? Não aconteceu isso? Aí pegava outro papel e fazia outro relatório lá, melhorado. Então, forma de cooperação. E nessa fila enorme, determinado advogado antigo aqui em Belo Horizonte, que Deus o tenha, entrou lá, entrou assim na fila. Ô, doutor, estou com um negócio para você resolver aqui para mim. Ô, doutor, só um minuto. Está vendo aqui? Eu estou atendendo o seu colega aqui agora. Estou lendo a petição que ele veio aqui. Tem mais uns 4 aqui, mais uns 10 estudantes de direito aqui. Terminando, não atendo o senhor. Não é rápido, não atendo o senhor na hora de entrada. Chegou a vez dele, ele não gostou muito. Fez uma cara muito ruim, achei até que fosse querer até me morder. Então, eu tinha marcado a audiência do caso dele, cerca de 45 dias depois, com a vara civil da capital, prazo muito curto. Ele queria que antecipasse. Falei, exatamente, não tem como antecipar. E abri a agenda, mostrei tudo cheio. De segunda a quinta, 3, 4 dias. Não tem como que encaixar. Aí ele virou assim, doutor, podia quebrar o galho. Eu achei tudo muito ruim. Eu falei, eu sou juiz de direito, sou juiz quebra galho, não. Só me respeito para ser respeitado. Sua audiência já está marcada. Gosto de dar licença que eu estou ocupado. Aí ele saiu, bateu a porta, quase derrubou a porta e foi embora. Passado uns tempos, nós encontramos uma festa social e tinha um esmagador que era meu amigo, por acaso era o corregedor. Nós estávamos conversando, batendo um papo. Ele tomando o skin dele e o meu. Esse advogado, que era amigo dele, chegou perto do esmagador, corregedor, comentou, abraçou, com muita intimidade, e virou para mim, com certeza, querendo me constranger. Aí, doutor, já está tratando melhor os advogados? Falei, os advogados não tem. Agora, uma pilantragem igual o senhor queria fazer, não. Aí ele perdeu o rumo, achou que não ia ter a coragem de reagir, né? Ele perdeu o rumo. Depois eu expliquei ao corregedor os fatos. Ele me deu inteira razão. Então, esse tipo de comportamento correto tem que ser de parte a parte. O juiz para o advogado para os juízes. Todos os operadores de direito têm que ser assim. Não é? Exatamente. A educação independe da função, né? Sim. Ela vem primeiro da pessoa. Obviamente que depois, dentro do contexto, no nosso caso, os atores ali, jurídicos, promotores, defensores, advogados, magistrados, eventuários, deve haver essa É questão de educação. reciprocidade de tratamento com educação. Da mesma forma que o advogado para o juiz quebra o meu galho, o magistrado, o juiz, o desembargador, enfim, o magistrado não vai pedir para o advogado quebrar o galho dele em determinadas situações. Como, por exemplo, eu já vi algumas vezes, eu até entendo, claro, mas aí já não é um problema nem do magistrado, nem do advogado. Em sessões de julgamento, com muitas inscrições para sustentação oral, algumas câmaras elas fazem por videoconferência, então elas acumulam às vezes algumas sustentações orais num julgamento presencial e tem lá 25, 30, 35. Eu mesmo já cheguei às vezes 1h30 da tarde no TJ e fui falar às 5 horas da tarde, porque tinha sustentação oral pra caramba. Mas eu já vi, às vezes algum desembargador ou presidente de câmara, enfim,
que eu, no meu entendimento, eu discordo, né? Que eu acho que o quebra-galho também. Olha, nós temos aí Pediram 20 inscrições, então vocês têm 15 minutos, mas não precisa gastar os 15 minutos, tem muitos colegas aí, vamos fazer rápido. Mas vocês têm 15 minutos, mas eu sugiro que não gaste os 15, quer dizer, fala que mas sugere. Gera um constrangimento, especialmente naqueles que talvez não tenham uma experiência, já estão ali pela primeira vez, aquele mesmo que está nervoso, que vai tentar ler. Né? Poxa vida, isso é uma interferência no trabalho, no tempo do advogado. Porque você não pode sugerir como ele vai exercer o trabalho dele. Eu não posso sugerir que você fale em 3 minutos, porque tem muitos advogados. Meu tempo legal regimental ele é de 15 minutos, são 15 minutos. Então, ainda que seja uma sugestão, é uma sugestão inadequada. Se são muitas inscrições, muitas sustentações orais, isso é uma outra questão. Isso não diz respeito nem ao magistrado, nem ao advogado. Mas como também não diz respeito interferir ali naquele momento. Imagina só a situação. Aí você acaba a sustentação oral, vão falar o resultado do julgamento, mas o relator ou um vogal, por exemplo, ele resolve fazer a leitura do voto dele. O advogado vai falar, não precisa ler não, dá só o resultado, depois eu leio aí no sistema. Não vai fazer isso também, que é inadequado. Então, quer dizer, deve haver esse bom senso e esse equilíbrio entre profissionais e saber da realidade que a gente enfrenta, né? Que é um país de muito litígio, muitas demandas. Outra coisa importante, o primeiro juiz da causa é o advogado. E ele vai estudar a causa, os fatos, vai fazer a sua petição, ou a outra parte vai fazer a contestação. Só os mesmos juízes da causa a examinar a causa são os advogados. Assim também deve ser da sustentação oral. Eu já vi sustentação oral pró e contra a súmula vinculante. Para que isso? E gastando uns 15 minutos. Não tem como fugir disso. Ali um fato só de direito, uma prova nenhuma. Então fica lá falando 15 minutos para defender uma súmula vinculante. E o outro fala mais 15 minutos contra a súmula vinculante. Uma perda de tempo geral. Para ele é que para nós. Mas, às vezes, o contrato obriga a isso, mas ele tem que ser mais objetivo. Excelências, o assunto é esse, o tema é esse, tem a súmula vinculante essa aqui e tal, então, muito obrigado, pronto. Entendi. Dizer, mais ou menos isso, uma coisa, um recado, só uma lembrança. Porque não precisa ele perder o tempo dele e nem fazer todo mundo perder tempo. E não é só o nosso tempo, porque nós somos pagos para isso. Mas os outros colegas, às vezes, têm que fazer sustentação e voltar para o escritório ainda para trabalhar mais, atender cliente. Claro. Então, é uma cadeia de prejuízo de uma sustentação oral que não tem sentido nenhum. Agora, o senhor falou uma coisa, entendi. E concordo, né? Porque tem... É que eu acho que é um cumprimento de uma cláusula de contrato. Ao invés de virar para o cliente e falar, olha, não é situação, isso não vai alterar, mas acho que tem que ir ali. Agora, uma coisa que o senhor falou muito importante, e a gente como professor... É a questão do estagiário, porque os núcleos, para conseguir a graduação, né, para obter a graduação, eles precisam desses relatórios. E aí, isso que o senhor fazia, de pedir para melhorar a postura, porque ali são os novos advogados, são os novos juízes, são os novos promotores, né, todo mundo que vai, a grande maioria vai acabar atuando. E a postura e o tratamento que um juiz, que um desembargador dá àquele estudante... pode mudar todo o comportamento profissional daquele estudante. Então, eu vou dar 2 exemplos. Fui fazer uma audiência no juizado e levei os meus os estagiários do núcleo de práticas jurídicas. E aí, entrou a juíza leiga. E ela chegou de uma forma muito... A postura dela muito... Dona da situação toda. Arrogante. Assim, e aí ela chegou e todo mundo que estava na mesa, e quando isso acontece, os estagiários ficam muito felizes, porque para eles é um momento, o ponto alto de um processo, que eles vão a uma audiência que seja de conciliação, né? E aí, na hora que ela chegou, o clima foi e não houve a obtenção do acordo. E aí, não lembro agora qual motivo, a juíza togada compareceu à sala. A postura era completamente diferente de uma tranquilidade, de uma simplicidade, não é... Ela foi tão acolhedora que até hoje os estagiários estão comigo e uma estagiária específica fala, nossa, ela passou a ser o meu exemplo. Então, às vezes, o estagiário abusa, fala assim, não, já vou levar um tanto de coisa pronta para o juiz, mas às vezes quando o senhor vira e fala assim, não, melhor aqui, e esse ponto que não colocou, isso atina a pessoa e forma
Porque é importante para a gente também, especialmente para o estudante, ter essa atenção do julgador. É lógico que ele não vai ter condição, o julgador não vai ter condição de fazer isso o tempo inteiro, é impossível, né? Mas quando tem esse trabalho de falar, olha, faz isso melhor, a pessoa vê essa boa vontade e forma. Uhum. Eu acho e vejo isso. E outra vez também eu fui fazer uma audiência, né, pedindo relatório, e aí foi na Justiça do Trabalho. Eu entrei, estava no meio da audiência. E na Justiça do Trabalho tem muito hábito de você vai chegando e vai entrando... As partes entram, o advogado entra para poder aproveitar ar-condicionado, quando na época não tinha ar-condicionado nos corredores, né? E aí, quando tá no início, eu pedi licença, mas nessa vez eu não consegui pedir. Tava no meio do depoimento, eu ia falar, licença, eu vou assistir aqui. Nossa, mas a juíza, na hora que no final, falou assim, mas ela me destruiu. Quem é você? Eu não vou assinar nada. Eu fiquei tão sem reação que eu esperei acabar, por uma questão de educação também, e sair. Então, assim... É tão importante para o profissional, assim como o estudante, ver que o magistrado ele tem uma boa vontade, que ele está ali, que ele tem educação. É o que a gente está falando. Isso modifica tudo. Até a postura no futuro, como que vai atuar? Porque seja na iniciativa privada ou pública, a depender da sua colocação, do seu grau de autoridade, da sua função, é aquilo que eu sempre brinco, né? Dinheiro e poder não muda ninguém, potencializa. Então, se você tem uma boa pessoa bem intencionada, por exemplo, exercendo a magistratura, claro que ela pode ir além daquilo e, pela sua posição, engrandecer a vida de alguém. Uhum. Um apontamento melhor isso aqui, ou eu te dou essa sugestão. Aqueles 2 casos que eu presenciei foram aqui, não vou citar nomes, obviamente, aqui no Tribunal de Justiça, por isso que eu sempre falo, pessoal, quem vai fazer uma sustentação oral, por exemplo, despachar com o magistrado, nunca conte com o fator sorte. O que é o fator sorte? São fatores externos que você não tem controle. Você não tem como controlá-lo, mas você pode ter estratégias emocionais e comportamentais para melhor reagi-los, para melhor reagir àqueles fatores externos. Então, se alguma situação constrangedora acontece comigo hoje, eu não posso evitar, mas eu tenho uma forma de reagir melhor a ela. Então, eu falo, não contem com o fator sorte. Aí estava eu um belo dia lá no TJ para fazer uma sustentação oral, sentou, era até engraçado, 2 situações idênticas, similares, com 2 advogadas, jovens e recém-formadas. Eu sei porque eram recém-formadas, porque elas fizeram menção a isso, inclusive na sustentação oral, mas em dias distintos, em câmaras distintas. Então, uma estava do meu lado, aguardando, e eu vi que ela estava com o papel tudo escrito, tudo bonitinho, estava até o bom dia com exclamação. Eu pensei comigo, essa aí vai ler tudo. Acho, né? Botou até o bom dia, quer dizer, não vai guardar um bom dia. E subiu na tribuna antes de mim, eu fiquei observando aquilo, e eu notei o nervosismo, por quê? Atrás da tribuna a gente consegue ver o corpo todo da pessoa, os julgadores lá na frente não, em razão ali da disposição do móvel, do mobiliário. E eu percebi que ela começou a cruzar, entrelaçar as pernas, que é uma atitude corporal de quem está nervoso ali, fica se contorcendo um pouquinho. Ela começou a falar, já pediu desculpa assim, por eventual erro, minha primeira vez aqui, com a voz embargada, deu bom dia, pum, e começou a ler. Foi lendo. Passou 1 minuto, tocou a campainha sineta, o presidente, pode parar. Ela assustou, que foi, pode parar. Se for para ler, nem precisa vir aqui na tribuna, não. Já tem recurso, nós já lemos, ficar aqui lendo aqui só vai gastar nosso tempo. Se for para fazer isso, não precisa. Penso eu. Discordo da interrupção, mas se ela acontecer, o mínimo, e isso é uma necessidade, uma exigência que as pessoas devem ter, ela tem que ser educada. Né? Não concordo, vou te interromper, mas eu tenho que ser educado, eu não posso ultrapassar esse limite e atingir a pessoa, né? Mas assim o fez, ela ficou super nervosa, parou de ler, falou mais 2 minutinhos ali sem ler, mas com a voz embargada, acabou, não me recordo o resultado, e foi embora. Aí eu penso se ela não tiver o devido preparo emocional, aquilo vai afetá-la de tal forma que ela vai pensar, isso não é para mim, nunca mais eu piso aqui, eu não sirvo para nada e um monte de coisa. Ou pode ser que ela seja uma pessoa resiliente, tenha um emocional forte e fala, realmente não me preparei, levei uma dessa, ele ultrapassou, ok, vou melhorar e vou mostrar que eu posso fazer melhor, mas é depender do fator sorte. Porque se ela certamente tem um preparo, não é aquilo que vai derrubá-la, mas se não tiver, sim. E uma situação idêntica, aconteceu a mesma coisa, para encurtar a história, a advogada subiu, falou a mesma coisa e começou a fazer uma leitura.
O presidente dessa outra Câmara interrompeu também, mas de forma educada. Não concordo com a interrupção, mas aplaudo a educação. E assim o fez, falou: doutora, estou vendo que a senhora está lendo aqui, já notei que a senhora está bem por dentro aqui do assunto, tem um conhecimento técnico bem interessante. Que tal a senhora experimentar, falar, ao invés de proceder à leitura? Pode ser, talvez, pode agregar um pouquinho para a gente refletir um pouquinho mais e tal. Mais ou menos assim, né? E ela, tá bom. E falou ali por mais 5 minutinhos. E foi muito melhor do que a leitura. E acabou aquilo. Nessa eu me recordo. E por felicidade dela, ela ainda teve êxito no recurso, ele foi provido. E assim que acabou, ela ia descer na tribuna, aí o presidente: ô doutora, ela virou: parabéns para a senhora, viu? Foi muito melhor ter falado aqui, vi que foi a primeira vez do que ter feito a leitura. Seus colegas aí atrás que estão acompanhando, acho que concordam também, todo mundo concordou, ficou um clima bem agradável, bem amistoso, ela desceu, foi embora feliz. Mas ela também contou com o fator sorte, ela teve uma boa sorte naquele dia, poderia ter sido o contrário, ou talvez no dia seguinte ela não ter tanta sorte assim. Então, independentemente do contexto, eu sempre falo, não contem com o fator sorte, porque você não tem controle do externo. Então, são situações que acontecem de uma interrupção inadequada, com uma falta de educação. Se o advogado não tiver um preparo, ele pode colocar ali a perder um direito do seu cliente ou o seu posicionamento no meio profissional, a sua imagem. Então, eu lembrei disso daqui, eventualmente eu conto algumas situações, alguns cursos meus, que como isso aí tem uma afetação direta no desenvolvimento e na performance do próprio advogado ali na tribuna. Você deve ter visto isso muito mais que eu. A coisa que é interessante, a gente achava até o julgamento do órgão especial que eu fiz parte durante muitos anos, temas diferentes lá, julgamento. Então, tinha um advogado ia lá fazer a situação oral e falava lá, gastava o tempo todo citando jurisprudência. O recurso especial tal decidiu assim, a relatoria fulano de tal. O Supremo decidiu assim, não sei o quê, ficava lendo jurisprudência. Meia hora lendo jurisprudência. E às vezes, tá aí todo mundo, nós somos cansados de saber essa jurisprudência. E a jurisprudência é conhecimento de todo mundo que opera o direito. Ela está escancarada aí nos livros, nas revistas, na internet, ficar falando, o Supremo decidiu assim, decidiu assim, decidiu assim. Cadê o fato posto? Cadê o direito ali para a gente adequar os fatos? Nada. Nada. Né? Então, a grande perda de tempo. A respeito de leitura de relatório, o Daça mudou antes, muito interessante. Eu gostava muito de perguntar, Vossa Excelência dispensa a leitura de relatório? Porque se eu dou a palavra, se ele começa aqui a falar, ele já dispensou automaticamente, não precisa, ganha tempo. Exatamente para evitar essa perda de tempo, ele lê relatório. Porque o meu relatório já está lançado nos autos. Sim, ele é disponível. Já está. Antes do voto, já está o relatório lá no processo. Se o advogado foi para a tribuna, já leu o meu relatório. Ele sabe se eu examinei aquele processo ou não, todo. Penso eu, porque o relatório está lá, todo o processo. Se escapou alguma coisa, olha, Vossa Excelência fez o relatório, está lançado aqui nos autos, mas esqueceu de relatar esse fato. Aí é diferente. E se eu esqueci realmente, eu tiro o processo da pauta e vou refazer o meu exame. Mas ler que já está óbvio que não precisa, aí já houve caso. Não, gostaria de ler com o relatório. Aí leu o relatório. Aí ele fala 15 minutos. Aí você faz o julgamento em 10 segundos. Sim. Nega o problema, está outro, de acordo. Liquidou, quer dizer, perdi tempo danado. O cara desce da tribuna, xoxo, né? Torto, né? Não há necessidade dessas coisas. São formas ali que... Tem que ter bom senso. Exatamente. Né? Porque se não trouxe nada de novo, o meu voto já está lançado, estou negando o provimento, o voto já está lançado dos autos. E hoje, a minha Câmara é muito boa, muito bem estruturada, a gente acabava de votar, já estava lá, você dá o clique do julgamento, já vai, a internet automaticamente já puxa, você já pode descer dali e já vê o acordo lá. Está montado, às vezes, até. Aí deixa eu pensar, porque eu achei muito interessante o que o senhor falou aqui, para quem vai iniciar, ou então para quem... Para poder... Um exercício normal mesmo.
A sustentação oral, o ponto-chave, assim, o início, não, o início é o relatório. O advogado, às vezes, sobe a tribuna e quer fazer o relatório do processo. Não, assim, eu pergunto assim, desculpa interrompê-lo. Eu, como advogada, eu vou pegar o relatório do senhor e vou fazer ali a minha sustentação oral, tendo como roteiro, porque se está tudo abordado, a gente fica ali mais para reforçar ou para tentar mudar em razão do relatório. Exato. O relatório Ele é o principal. O relatório do relator, que lança os autos, como o próprio nome fala, relata do início ao fim tudo que precisa ser examinado. Esse é o relatório. Aí não tem conclusão nenhuma do relatório, não, vai ser na hora do voto. Quer dizer, as partes, ninguém sabe o que virá ali. O que será julgado, como é que será decidido. Mas aquela abordagem toda que está ali. Então, eu penso comigo, se aquela abordagem que está toda ali aqui no relatório, no voto também tem. Voto também tem. Por exemplo, quando eu recebi aqui o processo, leio aquele processo todo. Aí vou anotando ponto aqui por ponto. Já fiz muitas vezes de examinar o processo e ir decidindo. E depois dele pronto, eu montar a ementa. Tem gente que gosta de montar a ementa primeiro e vai desenvolver. Tanto faz pensar de lá, do princípio ao fim. Porque nós, relatores de tribunal, nós precisamos examinar que o processo não é pelo início, não, é pelo fim. Não é? A primeira coisa que a gente examina, basicamente, é a tempestividade, adequação recursal. Se isso for tudo ultrapassado, aí que nós vamos examinar o mérito. Então, a gente vai perder tempo de ler aquele calhamaço para chegar lá no fim e ver que está intempestivo. Então, a gente começa a examinar do contrário. Eu faço sempre do contrário. Se está tempestivo, se o recurso é adequado, as condições recursais, se houve o efetivo preparo. Passado tudo isso, tudo correto, aí nós vamos examinar aqui o processo. Então, eu penso que o advogado deveria fazer assim mesmo. O relatório do relator que está lá. Então, é de pressupor que o relator, no voto, vai abordar aquilo tudo. Mas aí, se o advogado vê o relatório lançado nos autos, se tem algum ponto, alguma questão suscitada com consta do relatório, o relatório está omisso. Aí seria prudente ele pedir para ler, estou pedindo aqui para ler, porque esse ponto não foi abordado no relatório de Vossa Excelência. Aí ele pode abrir o computador dele ali na tela e ver se está abordado ou não. Está abordado, sim, Vossa Excelência equivocou e tal. Ou muitas vezes, também já para ganhar tempo, realmente faltou esse tópico aqui, mas ele está abordado no voto. Aí não adia para não perder tempo. Isso acontece também, né? Ele não está ali abordado ali, ele esqueceu de digitar, de passar limpo, direitinho, mas ele está abordado no voto. Isso ocorre também. Às vezes não está abordado ali, e também não está abordado do voto. Aí o voto está meio capenga. Aí é a hora de pedir vice e fazer uma nova reflexão. Essas coisas todas, com o tempo a tarimba do advogado que vai ver. E a do juiz também. Né? A simbiose, né? E a questão, rapidinho. A entrega do memorial, o senhor vê como uma situação, é um direito, tudo, claro, não discutindo nessa parte, mas ela é proveitosa? O memorial é proveitoso? Se ele for... Se não for, né? Estou naqueles de 80 páginas. Se não for quilométrico, porque tem... Eu já vi gente que baixa, hoje é muito fácil baixar na internet, então baixa uma tese inteira para lá. Isso é uma bobagem. Você vai ler aquilo tudo lá, de razões mesmo, 2 parágrafos. Então, isso é uma perda de tempo. E dá tempo do desembargador ler? De tanto serviço? Lê, porque o tempo você faz muita leitura dinâmica. Você não vai ler vírgula por vírgula, mas lê leitura dinâmica. Igual você ler um bom romance, ficar lendo. Eu faço muita leitura dinâmica, leio muito rápido. Você vai desenvolvendo essa técnica e assim você consegue ver. Mas, na maioria das vezes, os relatórios não são tão extensos assim, não. São extensos, poderia ser mais curto. Aliás, os memoriais. Né? Então, e vão lá, o advogado leva lá um memorial
E depois, ali dentro mesmo do seu gabinete, quer fazer uma sustentação oral ali dentro, para você sozinho. Então, doutor, você está dizendo aqui para mim, está no relatório, então não precisa falar, eu vou ler o seu relatório, já está aqui na mesa. Assim que terminar de atender aqui, eu vou ler seu relatório. E me dá o seu memorial. E depois fazer uma extensão oral do memorial ali no gabinete. Há uma questão até controversa. O artigo 7 com a processo civil, né? Você tem que entender as partes de conjunto, para do contraditório. O advogado ele tem que ter uma visão. Ele tem que ter, no meu ponto de vista, ele tem que ter uma visão estratégica ali pelo seguinte: poxa, eu vou encaminhar o memorial. Eu vou ser o mais objetivo possível, porque eu quero facilitar a vida de quem vai recebê-lo e quem está ali para ler esse memorial. Então, certamente, se eu entregar ali, né, com 3, 4, ou talvez, a depender da matéria ali, até 5 folhas, poxa, ele está bem curto. Está uma coisa assim sucinta, com pontos objetivos e acabou. E ainda assim, se você vai entregar em mãos no seu despacho, olha, o memorial está aqui, eu abordei esses 2 pontos por essa e essa razão aqui que me chamaram a atenção, mas estão aqui bem pontuados. O seu despacho não é para ficar sustentando oralmente ali, que é inadequado e chato e cansativo, e nem tampouco ficar repetindo o memorial que você já está entregando. Ou então não leva memorial, vai só conversar. Mas é você chamar a atenção naquelas suas palavrinhas ali, 2, 3 minutos, porque aquilo já está ali dentro. E vai pegar aquele memorial, poxa, está curtinho, me falou uma coisa, tem relevância, deixa eu passar o olho. E você vai terminar com aquilo ali, com mais especificidade quando da realização da sustentação oral, porque senão falo algo, escrevo alguma coisa no memorial, repito quando estou despachando aquele memorial e faço a mesma coisa na sustentação oral. Quer dizer, eu perco 3 situações, oportunidades de abordagem distintas, mas complementares entre si. Aí é uma questão de estratégia, de maturidade também de atuação, avaliando cada circunstância. Eu já tive situações bastante desagradáveis e atender advogado. Uma foi um advogado e a outra foi uma advogada, em situações distintas. A advogada entrou com um gabinete meu para despachar. Mandei entrar. Então ela estava questionando se aquele despacho que estava dentro do processo era meu. Eu falava, não é meu não? O que está aí é meu aí. Mas eu que não concordo com ele, então a senhora recorra. Usa o recurso que é adequado. Não, mas eu não concordo. Eu falei, olha, meu filho, nós vamos ficar debatendo isso não. Eu não vou ficar debatendo bate-boca com a senhora dentro do meu gabinete. Se a senhora não concorda com a minha decisão, a senhora recorra. Agora, só me dá licença que eu estou ocupado. Tem direito de ficar aqui? Não. Eu tenho que despachar, já está resolvido o seu assunto. Agora, se ela sai, então chama a segurança para tirar a senhora daqui. E ela saiu pisando duro, sabe? O outro advogado, também meu conhecido, foi lá despachar. Era meu conhecido, eu fiquei sabendo que era, porque o cara entrou, eu conhecia o advogado. Entrou no gabinete despachar e trouxe os clientes dele junto. Botei os clientes dele tudo para fora. Só atendo advogado, não atendo cliente aqui, não. Parte, não. Ah, isso o quê? São os amigos meus clientes, podem ser seus amigos, mas são partes para mim. Eu só atendo advogado. Então, se eu faço favor de te retirar do meu gabinete. Se eu pode ficar, as partes saem. Mas é exatamente isso. Então, a questão é porque o advogado é a voz do cliente. Porque senão constrange a outra parte. Nossa, a parte contrária foi lá, o desembargador, o juiz recebeu, eu não recebi. Porque então, eu disse que era conhecido. Até antes que ele adentrar no gabinete, eu não sabia. Quando ele entrou, eu via que era conhecido. Você é do grau de amizade. Então, ele estava abusando da minha amizade, levou os clientes lá. Eu não senti nenhum constrangimento. Botei a clientela dele tudo para fora. Só pode ficar com o advogado, quer entregar seu memorial agora seus clientes. Às vezes, para mostrar para o cliente que tem... Dá licença de sair daqui. Não é o caminho, né? Então, quer dizer, todo advogado tem que ser respeitoso, todo magistrado tem que ser respeitoso, ambos têm seus direitos, sua área de atuação, mas não é por isso que deve ter abuso em nenhuma das partes, né? Porque aqui não é falar bem ou mal de magistrado, bem ou mal de advogado, bem ou mal de promotor, seja lá quem for, mas adequações comportamentais, profissionais dentro de uma questão ética legal também. Para aí sim você fazer valer seus direitos. E muita gente
leva para um lado pessoal. Às vezes, lamentavelmente, já vi às vezes magistrados levando alguma coisa para o lado pessoal, e também já presenciei muitos advogados levando situações para o lado pessoal, e não é pessoal. Ele está ali como um profissional. O pessoal é do cliente dele, mas não é um problema dele. Ele tem que dar o melhor para ele, para o cliente, do ponto de vista técnico. Esse fato, né? Tá aqui o despacho. Mas eu não concordo. Ok, recorra. Use seus instrumentos legais. Fica uma situação até cômica, né? Se não mas no trágico. cotidiano da gente, isso não nós, operador de direito, advogado, juiz, promotores, esses incidentes ocorrem demais. Sim. Então a gente vai resolvendo aquilo e passa mais uns dias, o advogado volta lá, o assunto já conversa de outra coisa, vai superando isso. Isso não... São relações humanas. Relações humanas, vai ficando isso no passado. Agora, essas coisas que não deveriam acontecer, mas acontece. Isso faz parte. Os desentendimentos, os incidentes, as trombadas da vida acontecem toda hora. A gente saber contornar, relevar isso, ser resilientes com elas. Mas que deveriam ser evitadas, deveriam, né? Com certeza. São situações desnecessárias, né? E acabam comprometendo até uma questão de simpatia. Exatamente. E o que acontece com a gente em qualquer outra situação, numa compra, às vezes, numa conversa entre amigos, às vezes a gente pode ficar mais... Claro. Tem alguns comportamentos e tem algumas manifestações que elas são desnecessárias, né? A gente vai ficando mais velho, a gente vai vendo que quanto mais, às vezes, né? Quanto mais silente a gente ficar ali observando, é melhor do que fazer uma interferência. Sim, claro. ou apresentar alguma situação que não acrescenta e que pode causar alguma... Igual eu não concordo com a decisão. Ou leva o cliente, deve assim, porque meu cliente, eu quero mostrar que eu sou influente. Ou então meu cliente reclama porque o processo não tem o andamento que ele gostaria que tivesse. Em um dia, resolvesse tudo, né? Assim que funciona. E aí, vou mostrar agora, então você vai comigo para poder mostrar como que funciona. Porque o cliente também fica assim, mas eu olhei, tá desde o mês passado sem movimentação. A gente fala, isso tá rápido, né? Só tem que o mês passado teve uma movimentação, então às vezes acaba fazendo isso. E o advogado fazendo isso, ele desmerece eu entendo, no meu entendimento, né? Que desmerece a atuação dele. E a imagem que um outro colega ou que o magistrado venha a ter dele. Não, com certeza. E até o nosso intuito aqui desse bate-papo hoje não é ficar falando de especificidades apenas técnicas quando da tribuna, né? Mas quer dizer, eu sempre brinco assim, a gente fala, a sustentação oral, ela começa muito antes, porque ela vem desde a elaboração de um recurso, um eventual memorial, um despacho, o acompanhamento daqueles trâmites, um exame detalhado do relatório, né? Avaliar quem são os julgadores ali, uma linha de entendimento de abordagem da respectiva Câmara, culminando, obviamente, ali depois com a sua sustentação oral, e aí você vai desenvolver técnicas e habilidades ali comunicacionais, de oratória, para fazer uma boa exposição de forma didática, de forma sucinta, que possa ser compreendida com muita facilidade pelos interlocutores. Então, é um trabalho que é uma parte que ninguém enxerga e a pessoa acha que eu vou subir ali 5, 10, 15 minutos, vou falar alguma coisa e fiz minha sustentação oral. Não, você cumpriu um protocolo, fez uma atuação burocrática, mas realizar com estratégia, independentemente do resultado, é outra coisa, exatamente. Como que eu posso fazer da forma mais proveitosa? A pessoa, poxa, eu quero me especializar nessa ou naquela área jurídica. Não é só pela especialização, é pelo que ela vai me fomentar e que tipo de ganho que eu posso ter com aquilo, seja profissional, de imagem, financeiro, obviamente. Então, quando a gente fala sobre isso, são questões que... E a pessoa, obviamente, vai combinar desenvolvendo depois a comunicação dela, para ela fazer o papel dela, o bom desenvolvimento dela ali como comunicador na tribuna. Mas todo esse caminho que antecede, ele é de suma importância, ele dá esse embasamento. Agora, na hora efetiva ali, começou aquele frio na barriga, aquela situação que você não sabe como que você vai ser recebida, como que o comportamento daquele dia, dos embargadores, o que a gente nunca deve ser... O advogado nunca deve fazer numa sustentação oral, além de ler. Que a gente já sabe que não é... Aquela situação que na hora que começou, tomou aquela atitude, você fala, ixi, lá vem. Não vai cumprir o papel bem. Tem alguma coisa assim que o senhor lembra? Não, depende da situação, pode ocorrer, mas assim, de memória, não lembro. Eu acho que tem que entrar na sustentação oral
o espírito desarmado, sabe? Expor com tranquilidade o que está pensando, mas acho que é isso. Agora, o resto tudo é ponto fora de curva, né? E depende da situação fática. Eu não lembro. Eu lembro, às vezes, de gritar muito, bater na mesa. E acho que está fazendo excelente trabalho e ali que ela... Eu me lembro muito do Clamandé, quando eu falei, o que fica é o argumento jurídico, é a tese, esses gritos ficam sim, mas apontando aquela pessoa é mais educada, é irascível, né? Sim. Depõe contra aquela imagem daquela pessoa. Aham. Né? Então a pessoa deve ser bem mesmo, ele tem mais tranquila, um comportamento normal, sereno. Eu acho que a extensão oral tem que ser assim, objetiva, mas a síntese adequada do processo, né? Então, violência, gritaria, isso não resolve. Infelizmente, aqueles tribunos que eram assim já estão se esgotando. Eles não estão... O estilo de se comunicar hoje, né? Modificou bastante, né? Muito mais tranquilo hoje. Eu às vezes recomendo para algumas pessoas, eu falo, olha, você vai fazer sustentação oral, aquela abertura de início, até por uma questão de formalidade de educação, você está conversando com uma pessoa ali, ou com mais pessoas, no caso, você vai cumprimentá-las. Então, é de praxe aquele cumprimento formal ali no início. Então, eu falo, faça isso da melhor forma possível, apontando ali para o presidente, quem é o relator, enfim, os demais componentes ali da turma julgadora. Faça menção, obviamente, ao nome daquelas pessoas ali, porque Dale Carnegie já falava, né? O nome é um dos sons mais suaves que as pessoas gostam de ouvir. Então, você tem esse seu cumprimento inicial já bem detalhado, bem trabalhado, bem assertivo, você não vai se equivocar. No inconsciente, ali naquele processamento daquele minuto de cumprimento, você já está sendo exitoso na sua comunicação propriamente dita. Opa, fiz o cumprimento certinho, aquilo já te aquece o corpo, a alma, a mente, a voz, para você dar continuidade na sua sustentação oral. Ou seja, você teve aquele início de praxe, mas muito bem feito. Então, inconscientemente, aquilo já te dá um suporte para depois dar continuidade. Aqueles, talvez, que... O segundo ponto, né? Conheça a matéria a fundo, conheça o que você vai falar de trás para frente para que você possa conversar e não ficar ali recitando um poema ou lendo. Mas, se não se sentir confortável, eu mesmo faço isso, eu coloco em tópicos, 5 tópicos, 4 tópicos que eu quero abordar, só para você ter aquele esqueleto e aquela didática de início, meio e fim. Você vai passar o olho, né? Exatamente, você não vai ficar lendo aquilo. Eventualmente é uma leitura de uma coisa muito específica, uma passagem muito específica de um depoimento testemunhal, você abre uma aspas ali e fala, mas é uma coisa pontual ali de segundos, né? Mas, e o encerramento também bem interessante, para você fechar com chave de ouro, o seu desempenho na tribuna, independentemente do resultado. Você não pode garantir, mas pode garantir um bom trabalho. Então, o início com bom cumprimento, ter uma ordem didática, a exposição clara e um fechamento adequado, eu acho que isso daí fomenta e ajuda muito na construção do raciocínio, na própria imagem do profissional ali também, né? Penso eu. Tô aqui aprendendo tudo, né? A gente fica olhando e a gente, assim, realmente, porque eu no início não era nem de, né? Assim... Furria, fazia citação oral, eu falava, nossa, mas nem pensar, porque vinha aquela situação, aquela que a gente ouvia, assim, eles não vão olhar, eles não vão, os desembargadores, né, eles não vão olhar, eles não vão prestar atenção, então você já entra com aquela situação ali meio que de temor, e aí com a internet, agora passando, né, depois da pandemia, esses julgamentos virtuais, o senhor achou que melhorou, assim, a questão da comunicação do advogado, ou... Eu sempre gostei mais da vida real, presencial. Que das sessões presenciais. Sempre gostei mais. É óbvio que eu tive que fazer muito julgamento virtual. Mas eu sempre achei baixo, sempre gostei mais da presencial. Mas é aconchegante você ver a jogada de frente, ver as partes, ver os colegas. Você pode trocar uma ideia ali mais tranquila. Às vezes, eu vi você cochichando com o fulano. Eu não estava cochichando. Eu estava falando, por exemplo, com o esbarrador Kildre, um assunto da extensão oral. Do Kildre, você esqueceu de botar aí no seu relatório. Vamos deixar ele terminar de falar, depois você pede vista, depois você... Ele abre lá e olha. Às vezes, esse cochicho é sobre o julgamento, né? Não é fofoca, conversa fiada, não. É coisa útil ali para nós.
Eles mandam uma mensagem para o outro, sabe? Como está do outro lá na frente. Ó, fulano, eu tinha colocado de acordo, mas diante de alguns fatos novos, eu vou pedir visto, viu? Entendi. Então, essas comunicações assim, às vezes o advogado pode pensar que não está passando aquela atenção e está distraído, não. Às vezes ele está fazendo o seu oral, estou com o processo aberto na minha tela, o voto aberto, estou acompanhando aquilo. Sim. Bom, é um tema muito vasto para a gente abordar, talvez às vezes até num outro podcast que a gente entra em algumas outras especificidades, né? Que a gente quer trabalhar ainda, dando spoiler aqui, que a gente está maturando um curso nesse sentido, né, nessa atuação recursal, mas é um tema muito vasto, que cabe mais 2 podcasts para a gente falar nas especificidades de cada situação, mas eu acredito que seja esse panorama geral, essa sementinha plantada, como a gente falou aqui hoje, né, para levar os interessados à reflexão e começar a entender esse universo de atuação também, que ele é muito importante, profissionalmente falando, financeiramente falando. Então, a gente te agradece muito pela disponibilidade hoje de contribuir aqui com a gente, com o nosso projeto, com o nosso podcast, para falar de um tema tão interessante, relevante e que para muitas pessoas ainda fica um pouquinho de sombra, ou as pessoas ficam assombradas, melhor dizendo, com isso, na questão de exposição, de estar em evidência, de ir até um tribunal, despachar um pedido de liminar, um memorial, fazer uma sustentação oral, porque um dos maiores medos das pessoas ali, está entre os 3, 4, é o de falar em público, quando na verdade o estar em evidência é que muitas emoções vêm à tona, então as pessoas têm medo dessas emoções. Mas eu te agradeço então imensamente pela presença, reforçando mais uma vez o livro aqui para quem tiver interesse, pela editora De Plástico, Oratória Fundamental aplicada ao concurso, fazendo um breve jabá. Podia sortear, né? Depois colocar no... Nós vamos fazer, daqui a pouquinho tem a 3ª edição, aí a gente consegue fazer um bem bolado. Ô Cacá, e eu vou pedir, pela sua gentileza, que eu deixei ali naquela cadeirinha, aquela sacola que tem uns... Essa é a melhor parte, entendeu? Essa é a melhor parte. É que você está mais perto, tá? Na verdade, É que você tava do lado de lá, se fosse eu pegava. Passa por aqui. Eu gasto muito. Aí tem umas lembrancinhas, tem um café, tem uma caneca. Muito obrigado, gente. Muito obrigado. Foi um prazer que estar aqui com vocês. Eu queria agradecer muito, porque... Sempre que for possível, se vocês quiserem, a gente quer muito, né? A gente quer muito. E é muito interessante, é muito importante a gente ver como que é o pensamento dos julgadores. Porque a gente está de um outro lado e eu posso dizer que hoje que eu me sinto muito privilegiada de poder estar aqui tendo uma conversa franca, porque essa não é a realidade dos advogados, né? Muito mais advogado que julgador, é um acesso... Não dá tempo e é um acesso difícil. Então, assim, eu me sinto muito privilegiada de ter essa amizade, de poder encontrar com o senhor, de ter tido hoje essa conversa com o senhor. Então, fico muito feliz, agradeço muito. O prazer foi meu, espero ter sido útil de alguma forma. Demais da conta. Não é bem mineiro, é demais da conta, né? Demais da conta, uai. Bom, pessoal, então agradeço quem nos acompanhou até aqui. O nosso AlfaCast, o podcast do Alfa Júris, com essa temática de hoje aqui sobre atuação nos tribunais, sustentação oral, memoriais, etc. Deixando meus agradecimentos mais uma vez aqui para a editora e livraria De Plástico aqui de BH, Câmara de Conciliação, Mediação e Arbitragem aqui de BH também, Minas Gerais, ao IDPJus, Instituto de Direito, Processo e Justiça do Rio de Janeiro, um abraço aí para o Adriano, e a Minas do Sul, Cafés Especiais. E assim nós vamos encerrando mais um AlfaCast, o podcast aqui do Alfa Júris. Lembrando mais uma vez que se você não for inscrito no nosso canal do YouTube, se inscreva para receber nossos conteúdos em primeira mão, que esse ano aqui de 2024, nós estamos abrindo o ano de 2024 com esse podcast, vem muito conteúdo bacana, muita gente legal, muita gente interessante para agregar bastante aqui no nosso projeto. Tá bom? Verdade. Até o próximo.